Meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eudes Pires de Oliveira, eu sou daqui da cidade de Tamaraju. Estamos gravando mais esse vídeo, uma contribuição para o ensino de adolescente, uma contribuição para as nossas professoras, um trabalho que a gente desenvolve aí no canal A Quinta Medida e também um grupo de irmãs aí no YouTube que fazem parte da realização da obra do Espírito Santo. O tema que nós temos é as 7 cartas do Apocalipse. E nós iremos, nesse instante, fazer uma leitura aqui do texto. O versículo que foi separado para o ensino dessa semana é: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse slide aqui, nós temos exatamente o prêmio que o Senhor tem para a igreja de Sardo, ou Sardes, que tem como significado aí desse nome, aqueles que escapam. Cada igreja aqui que foi descrita, ela teve a sua perseguição, ela teve a sua oposição, mas houve sempre um remanescente fiel. Em todas as igrejas houve um remanescente fiel. Inclusive nessa igreja aqui houve aqueles que não se contaminaram as suas vestes, não contaminaram as vestes de salvação. Então é interessante frisar isso bastante para os adolescentes que estão numa fase de transição de adolescente para jovem. É muito interessante a gente deixar esse texto bem vivo na mente deles, que havia um pequeno grupo que não se contaminaram. Que embora hoje, a moda hoje é todo mundo está fazendo, todo mundo... Então, só que assim, nós não somos todo mundo. Nós não somos, mas é a mesma igreja Maranata. Fulano é da Maranata, está vestido assim, está cantando, está fazendo, está indo para a festa, está indo para isso, está indo para aquilo outro. O texto aqui é bem claro. A Bíblia diz que Sardos tinha nome de que vive, mas estava morta. Por que ela estava morta? Exatamente porque nesse período aqui dessa igreja, no período dessa igreja, a igreja de Sardo não tinha a Bíblia. Só quem tinha a Bíblia eram os religiosos da época. Eles tinham a Bíblia e esconderam lá nos monastérios, somente eles tinham acesso à Bíblia. Por que eles fizeram isso? Para poder eles ter autoridade de ensinar o povo e de ter um enriquecimento em troca disso. Então eles pegavam textos isolados e traziam para a igreja de Sardes, e ali a igreja comia aquilo e achava que era exatamente daquela forma, e com isso os seus cofres ali se enchiam de dinheiro. Eles diziam que a salvação ela vinha pela pessoa ser bonzinho, e aí pagava-se as indulgências, e daqui a pouco já tinha o perdão, já ia para o céu. E a igreja acreditava nisso porque não tinha a sua Bíblia. A igreja não tinha a Bíblia. Nessa época ela não tinha a sua Bíblia. Então aqui é onde cumpre até mesmo aquele texto a alma farta, ela pisa favos de mel. A Igreja Católica pisou a palavra de Deus. A Igreja Católica ela tinha tudo. Foi uma igreja que construiu grandes riquezas em cima do povo. Então ela pisava a palavra, ela deixava, e ela praticamente criou a sua própria Bíblia. Se os irmãos pegarem a Igreja Católica, tem os livros que ela mesma lançou e implantava no meio do povo. Toda essa heresia, toda essa apostasia foi o resultado de tudo isso. Então a igreja aqui ela teve uma operação do Senhor. Os sete Espíritos de Deus, os quais são operados através do Espírito Santo. Então a igreja ela teve um espírito de fortaleza. Por quê? Porque havia ali alguns que não contaminaram as suas vestes. Esse povo foi mantido pelo Espírito Santo forte, embora a igreja trazia os ensinamentos, mas ela guardou os ensinamentos antigos de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. Então ela fez jus. Se os irmãos pegarem todas as igrejas aqui faladas no livro de Apocalipse, os irmãos vão ver que há uma operação do Senhor, há uma forma, há um remanescente fiel.
E o remanescente fiel sempre existiu exatamente por causa da 7 operação, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Então, de cada igreja teve uma característica dessa, mostrando uma operação do Senhor. E aqui os 7 Espíritos está descrito lá no livro, no livro de Isaías. Pedi às professoras, envolvam os seus adolescentes, envolva as suas crianças na leitura, envolva as suas classes na dinâmica, faça uma arte visual, eu sei que as irmãs sabem fazer isso muito bem feito, então continue fazendo, porque isso gera algo extraordinário no meio da igreja. Eu tive uma igreja agora nas minhas férias no Espírito Santo, a igreja do pastor Leonardo, lá em Colinas de Laranjeiras, e eu vi algo fantástico que eu fiquei maravilhado. Lá, o tempo do breve, a forma como foi trazido dentro da igreja, que criança fala do tempo do breve, adolescente fala do tempo do breve, senhoras fala do tempo do breve, jovens fala do tempo do breve, obreiros, pastores, diáconos. Então, é sinal que o ensinamento deixou marcas muito grandes na vida da igreja. Então, os principais religiosos ensinavam as verdades da Bíblia. Os principais religiosos não ensinavam as verdades da Bíblia. Ensinavam as verdades deles. Verdade que a salvação era pelas obras. Aí era só você ser bonzinho, pagava-se e era salvo. Mas não é isso que o Senhor tem para o povo dele. Então, os falsos ensinamentos estão aí. A Bíblia Sagrada, se os irmãos olharem aqui, ela foi escondida. Ela foi trancada a 7 chaves. A Bíblia estava escondida, por isso ninguém conhecia a verdade que estava nela. Deus então levanta o homem chamado Lutero. Lutero deixou uma história extraordinária. Traga um rápido abrandamento sobre Lutero. Tem um videozinho bem explicativo de quem foi Martinho Lutero. Se as irmãs quiserem trazer e apresentar, apresente também nas suas classes. Mostre a história de Martinho Lutero, que foi um professor que descobriu a Bíblia e em seguida ele começou a ensinar as verdades que ele começou a descobrir. E agora são verdades bíblicas, que é a palavra de Deus. A salvação é através da fé. Só Jesus salva. O justo viverá pela fé. Então, Martinho Lutero ele descobriu muitas riquezas. A Igreja Católica era uma entidade rica. Era por isso que ela pisava a palavra de Deus. Ela tinha o livro certo, com as palavras certas para poder controlar o povo. E Jesus, ele não deixa a Bíblia para controlar, para manipular o povo. O Senhor deixa a Bíblia como um manual de instrução para o céu, como se fosse um grande mapa para levar o homem para a eternidade. Então não deixe de falar isso para os seus adolescentes. Não deixe de usar uma linguagem adequada para que eles venham entender o certo e o errado, o santo e o profano. Então, essas coisas eles só vão descobrir conhecendo a palavra. Que a partir do momento que conhecemos a palavra, o coração nosso vai estar cheio do Espírito Santo, vai estar cheio da graça de Deus. A parábola do tesouro escondido mostra o que aconteceu no período da igreja de Sardes. O tesouro que Martinho Lutero achou foi a palavra de Deus. Algo extraordinário. A palavra do tesouro escondido mostra o que aconteceu no período da igreja de Sardes. Uma igreja que até o amargo era doce. Embora ela pagava pela aqueles ensinamentos, embora ela pagava pela indulgência, mas ela estava sendo uma igreja enganada, uma igreja iludida. Então é por isso que tinha nome de que estava viva. Para a igreja ali estava tudo certo, era exatamente aquilo. Ela confiava na sua liderança, ela confiava nos seus líderes religiosos. Mas aí vem o Senhor e começa a falar com essa igreja agora, coisas que elas nunca tinham ouvido. Mas aí olha só que Deus providencia um homem. Deus sempre providenciou alguém. Sempre Deus providenciou alguém para poder estar conduzindo a tua obra. Alguém que seja fiel, alguém que seja dedicado. Assim como você, professora, assim como você, serva à frente, assim como você, obreiro, que vai estar ouvindo esse ensinamento agora. Então, Lutero, o que ele fez? Ele pega a palavra e ele traduz para uma língua que todos falassem. A linguagem que a Bíblia foi escondida, somente os religiosos liam, somente os religiosos estudavam essa língua. Os gentios, os povos que
que não tinham conhecimento, que não tinham estudo, não sabia ler. Mas aí Lutero, então, ele pega a Bíblia e traduz para uma linguagem simples, para que todos pudessem ter acesso de ler a Bíblia e de examinar as Escrituras. Então, a gente vê o conhecimento de Jesus para esta igreja e para nós. Foi lembrar que, pois, do que tens recebido, quando a igreja louvou, olha, mas o que eu tenho recebido? O que ela recebeu agora foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E a verdade liberta o homem. E a igreja guardou essa palavra. A igreja guardou essa palavra no seu coração. Porque tinha ali um remanescente fiel. É por isso que Deus vai estar sempre providenciando alguém. Porque há um remanescente fiel que clama constantemente por misericórdia. Quem ouvir, guarda a palavra de Deus e receberá vestes brancas. É o prêmio. Para irmos ao céu, precisamos viver em santificação. São atividades de santificação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Apocalipse 3:6. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo ele está clamando, segundo a Bíblia, com bramidos inexprimíveis. E aqui vem a pergunta para a igreja, para os adolescentes. Não deixe de fazer a sua pergunta. Professora de criança, professora de adolescente, se possível for, trate com eles a pergunta, trate com eles a resposta. E domingo pela manhã, entregue para o dirigente aí da escola bíblica dominical. Peça a eles, para fazer a pergunta para os adolescentes. Ponha eles de pé e faça com que eles respondam todos em uma só voz. Que aí eles vão começar a se mostrar para a igreja que eles estão conhecendo a Bíblia, que o conhecimento deles está sendo explorado pela igreja, está sendo exposto pela igreja, e eles vão se sentir valorizados com isso. Por isso que é bom envolver os adolescentes, por isso que é bom envolver as crianças, e o nome do Senhor vai ser grandemente glorificado. Amém? Esse é o nosso estudo para nós essa semana. Espero que ajude as nossas irmãs, espero que ajude também as nossas professoras aí, aqueles que precisam, de estarem estudando. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Queria pedir encarecidamente que aqueles que não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam, que possam deixar o seu comentário, que compartilhem para poder nos ajudar na divulgação do nosso canal. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.